Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Ora então, muito bom dia, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa. Estamos aqui ao vivo e a cores com Vidigal, excelentíssimo jogador, sobretudo do Sporting Clube Portugal. Obrigado por teres aceitado o convite e pela presença sempre generosa e sorridente. Privilégio, é uma arma tua e boa. Nós estamos a falar numa altura em que o Sporting está em primeiro lugar e está na final da Taça com o Porto. Curiosamente, já viveste essa experiência em 99-2000, foste campeão pelo Sporting. O Sporting já não era há 18 anos. E, na semana seguinte, o Sporting também jogou a final da Taça com o Porto. Começo por aí. Do que é que tu te lembras dessa tua época, dessa época específica, 99-2000? Pois é, amigo, um privilégio, como disse há pouco. Obrigado pelo convite. Falar das histórias vividas é sempre um prazer enorme. Mais quando se alcança algo tão grande, a conquista desse ano de 99-2000, que levou o país inteiro a festejar e de que maneira. É verdade que temos o episódio pós-conquista do título, onde poderíamos conquistar também a Taça de Portugal. Infelizmente não foi possível. Um Porto que foi, como é hoje, uma equipa sempre bastante competitiva. Acabou por sorrir a sorte para o lado do futebol do Porto, numa final diferente também, com 2 jogos. Foi finalíssimo, sim. Que obrigou a um esforço maior. Sabes que uma conquista 19 anos depois, há o balão que o ar desaparece e tens que rapidamente, em tão pouco tempo, voltar a encher o balão para jogar uma final como aquela que nós jogamos, num primeiro jogo onde o empate prevaleceu. E foi depois impossível resistir a esse segundo jogo, mas as memórias são naturalmente espetaculares. Essa época é um pouco sui generis por parte do Sporting, porque começa-se com Materazzi e acaba com Inácio. O que é que tu retens do Materazzi, que teve a pré-época e 6 semanas? Eu não poderei nunca alterar aquilo que tenho dito e que de facto ninguém poderá tirar de mim essa verdade. Pelo menos é a minha verdade. Eu creio que aquilo que foi construído com Materazzi foi fundamental para essa conquista. Daí também, e aproveitando aqueles que nos estão a ouvir, dizer que muitas vezes nem tudo está mal. É uma pré-época diferente. Eu lembro-me da exigência do ponto de vista físico, talvez acima daquilo que tínhamos feito até então. A exigência do futebol italiano, o rigor, não apenas do ponto de vista físico, tático, concentração. Mas o que é que era isso na prática? A concentração é o quê? Era focarmos no essencial, naquilo que estávamos a fazer, potenciar características importantes para poder olhar para um campeonato difícil, onde há já 18 anos não se conquistava um título, e portanto a tal concentração na execução de um exercício, por exemplo, e eu recordo-me perfeitamente da tentativa de Materazzi, não falando português, não falando tão bem inglês, tentar encontrar alguém que conseguisse traduzir o italiano dele para que nós percebêssemos de facto aquilo que ele queria. Portanto, a exigência no pormenor mais estranho que nós pudéssemos imaginar. E a verdade é que confirmamos depois no final da época, com tantas alterações, que talvez fizesse todo o sentido aquilo que era a sua exigência logo a partir do início da época. Se tens que fazer mais 2 centímetros, faz esses 2 centímetros, porque esses 2 centímetros vão ser fundamentais ou para tirares um golo ao adversário ou para fazeres um golo ao adversário. Uma bagagem que nós de facto enchemos com espírito de sacrifício,
de entreajuda, condição física, que foi bastante exigente nessas primeiras jornadas, 5 jornadas, que levou também a que nós não tivéssemos capacidade de reação diferente, e eu depois experimentei isso em Itália e é igual, e se falarmos mais adiante sobre isso, poderei esclarecer melhor. Não é fácil a pré-época em Itália, porque há o gastar por completo aquilo que são as nossas energias, porque sabem eles que recarregando baterias a partir da quinta, sexta, sétima jornada é o balanço para nunca mais nos pararem. Aparentemente não foi mesmo, de facto, acabou por acontecer. Naturalmente terá o seu mérito também o Mister Augusto Inácio, mas foi duro, foi uma pré-época duríssima, talvez como eu nunca tinha tido na minha vida. Sim, sim. De pessoas a vomitar, não? Muito exigente a todos os níveis, até fora do treino. Episódios, nomeadamente na alimentação, o rigor na alimentação, o peso que se podia comer de proteína, o peso que se poderia comer de hidratos de carbono. Isto tudo Materazzi? Tudo Materazzi, refrigerantes, não faz sentido nenhum. E não faz, eu recordo, há situações da exigência mesmo na alimentação. Há bem pouco tempo, em conversa com o Pedro Barbosa, ele dizia-me: lembras-te daquele episódio em que reduziram o peso da proteína e hidratos de carbono e por aí afora? E o Peter Schmeichel levantou-se e perguntou se ele ia comer o mesmo que comia o Quimberto, que pesava metade daquilo que ele pesava. Eu vou comer o mesmo que... Não posso comer o mesmo como o Quimberto. E era igual para todos, portanto. Mas isto também porque talvez nos tivéssemos esticado nesse estágio de pré-época, uma senhora sportinguista num hotel que eu já não me lembro qual, super simpática, e que praticamente quis nos oferecer um banquete na chegada ou num fim de semana ou qualquer coisa assim, e isso escandalizou Materazzi porque havia tudo e mais alguma coisa, e os olhos de quem treinava como um leão, naturalmente o que viesse marchava. Mas foi interessante que ele até isso corrigiu, e houve também uma mudança a partir daí nos nossos comportamentos, porque de facto o tal milímetro a mais ou a menos faz toda a diferença, e no futebol tão competitivo como é o de hoje, tinha toda a razão. Boa. Surpreendeu a saída dele? Vocês suspeitavam? Não surpreende. Sabes que infelizmente no futebol os resultados é que determinam a continuidade ou não dos treinadores. Na verdade, os resultados estavam muito aquém daquilo que era esperado, muito aquém. Se bem me recordo, terá sido num jogo nos Açores frente ao Santa Clara. Isso foi o início, sim, 2-2, não é? Sim, e a partir daí as coisas começaram a descambar. Inevitavelmente acabou por sair. A equipa ressentia-se, tendo em conta a pré-época diferente que fez, sem sequer imaginar que, na verdade, aquilo seria fundamental e importante para a conquista, mas andávamos a arrastar um pouco, não era de todo fácil. Só para recuperar um pouco aquilo que eu dizia, também experimentei isso na chegada à Itália. As pré-épocas são duríssimas. Eu recordo-me, todas as equipas fazem praticamente a pré-época nas montanhas, num lugar mais fresco. Sim. E nós jogávamos com a equipa lá da terra, que eram amadores, mal treinavam. E nós tínhamos dificuldades em ganhar, porque estávamos tão cansados que era complicado. E eles passavam-nos a mensagem: não é preocupante o resultado, não se preocupem. O que nós queremos perceber é se vocês conseguem jogar e manterem-se em jogo, mesmo com esta sobrecarga. Isso depois vai diluindo e vocês vão perceber que é o melhor para vocês. Nomeação do Inácio foi uma surpresa? O Mister Inácio, naquela fase, o importante era perceber se fazia sentido ou não continuar com o Materazzi. A decisão da não continuidade do técnico italiano, e a partir daí alguém que se identifique bem com o clube, alguém que conheça bem o clube, alguém que tenha noção
dos jogadores que fazem parte do plantel e de que maneira é que ele poderá tirar o melhor dos jogadores que tem à disposição. Aliás, começa imediatamente a partir daí um grande desafio de Augusto Inácio, ele já falou sobre isto, está em cima da mesa a saída de Luís Vidigal e de Beto Acosta. Nessa altura? Nessa altura, Sério? exatamente. Não sabia. Exatamente. Então, Portanto, porque achava a estrutura do Sporting na altura que não fazia sentido o Luís Vidigal e o Beto Acosta continuarem. E a verdade é que são dois elementos fundamentais para a conquista desse título. O Mister Augusto Inácio já falou sobre isso, por acaso, várias vezes. Eu vim também a saber mais tarde, depois de conquistar títulos e alguns anos bem depois, até por intermédio do Mister Augusto Inácio. Mas são coisas do futebol. Os resultados eram os que eram, as coisas não estavam bem e talvez não fizesse sentido o Luís Vidigal e o Beto da Costa continuarem. Nem por acaso, chegada de Mister Augusto Inácio, titularidade de Luís Vidigal, golo importantíssimo nesse primeiro jogo frente ao Campo Maiorense, já no cair do pano, e a partir daí nunca mais ninguém nos segurou. eu lembro um remate fora da área, não é? Exatamente, com um Beto Acosta on fire. Também fundamental, não esquecer evidentemente de Peter Schmeichel, a importância que teve também. Pois, já agora, como é que era lidar no dia-a-dia com o Schmeichel, à baliza e à Costa no ataque? Eram líderes por natureza? Sim, se olharmos particularmente para Peter Schmeichel, rapidamente nos apercebemos que é um gigante, mas não no tamanho, é um gigante na personalidade e no caráter, porque alguém que ganhou aquilo que ele ganhou, a humildade que apresentava em todas as circunstâncias, no treino, fora do treino, na preparação de um jogo, num almoço de colegas, era qualquer coisa que nos fazia verdadeiramente perceber que estávamos ali com alguém de um nível superior, e o respeito que ele mostrava por nós, não tendo alcançado o nível que ele alcançou, confirmava tudo isto. O Beto Acosta é aquele avançado líder, brincalhão, argentino, sério. É aquilo que se pode imaginar de um grande jogador, de um grande homem, sem se colocar acima dos demais. Ou seja, ele conseguia fazer-nos perceber que todos éramos importantes. E eu creio que este é o lado mais importante dos artistas, daqueles que fazem a diferença, porque nós temos que considerar que o Peter Schmeichel fazia diferença na baliza e o Beto Acosta fazia diferença na frente. Mas em momento algum nós sentimos que eles se achavam mais do que os outros. E isso foi importante para juntar o grupo numa fase complicada, saída de treinador, chegada de um outro treinador, mas que não houve um abanão no balneário. Normalmente, nestas alterações, há aqueles que estavam mais quá e agora claro, se juntam mais ao B e pode provocar aqui alguma tempestade. Mas eles foram fundamentais também para esse equilíbrio. E qual foi o impacto, por exemplo, da chegada de um André Cruz? Também a pergunta confirma de facto aquilo que era o André Cruz. Porque é giro a forma como tu trouxeste esta questão. Quem nos está a ouvir estará a imaginar, o André Cruz, e era de facto um jogador de altíssimo nível, que veio de Itália na altura. Quem mandava no futebol era a Liga Italiana, e o André Cruz era super diferenciado. Não era só diferenciado, é a forma como ele tratava a bola, a inteligência no posicionamento, não ser mais rápido que os demais, não ser mais forte fisicamente que os demais, mas estar sempre no caminho, antecipar aquilo que eram as intenções do adversário e depois meter a bola onde lhe apetecia. Acrescentou e muito. Tornámos-nos verdadeiramente naquela equipa que a partir daí disse assim: já ninguém mais nos segura, independentemente de algum contratempo que possa surgir, porque é normal também, já ninguém nos segura. E foi também ele, sem dúvida alguma, um dos
artífices Claro. desta grande obra que, Claro. que nós fizemos. Quantas horas demorou a festa do título? Começou em Vidal Pinheiro, acabou em casa, mas Eu Quanto sinceramente, eu não. Portanto, eu participei por dentro dessa conquista e eu vi festa desde o Vidal Pinheiro até ao último dia que se festejou. Foi uma festa constante. Nós fizemos a autoestrada até Lisboa e nós não houve 100 metros que nós não encontrássemos alguém na autoestrada a festejar. É incrível, à beira da autoestrada. Foi extraordinário. Foi extraordinário. E eu não me esquecerei jamais, aquilo que mais me impressionou e me alegrou foi o sentimento de que, Luís, valeu a pena. Tu conseguiste, tu e os teus companheiros conseguiram dar uma alegria a estes milhões de pessoas, a estes milhões de sportinguistas, a estes milhões de leões. A alegria era tão grande que pós essa conquista terão acontecido outras conquistas importantes e muita alegria à mistura, mas nenhuma como aquela que eu vi naquela altura. O brilho, o orgulho de ser sportinguista foi verdadeiramente transformado. E felizmente aconteceram depois disso mais conquistas importantes para o Sporting. Não é para o caso, mas este ano, por exemplo, também estará próximo. para os leigos, e eu sou um deles, o Sporting perde em casa com o Benfica e adia a conquista do título, a eventual conquista do título para Vidal Pinheiro. Era preciso ganhar ao Salgueiros, que por sua vez tinha de pontuar para não descer de divisão. Calhou que o Salgueiros perdeu 4-0, mas mesmo assim manteve-se porque uma canabola de resultados. Portanto, no fim, há a festa das duas equipas. O Salgueiros de Vítor Manuel e o Sporting do Inácio. Mas a minha pergunta é, quando tu entras em campo para começar o jogo, mesmo sendo jogador experiente, mesmo estando a 90 minutos da glória, as pernas tremem? O estômago está ali a vacilar? Como é que... Eu imagino que sim, mas também há aquela perspectiva de estamos quase lá. Sim. Mas isso, tu consegues visualizar isso quando estás perfilado a olhar para a bancada e para os adeptos? Sim, é interessante. Recuperando algo que falamos algum tempo atrás, a confiança era muita. Mas era mesmo muita. Eu recordo-me perfeitamente da certeza absoluta, e eu não estou a dizer nenhuma loucura, era a minha certeza absoluta, e a de grande maioria dos colegas, que era impossível nós não conquistarmos o título naquele ano. Eu tenho consciência que para muitos sportinguistas a derrota em Alvalade, porque era um momento, era o rival direto, claro, o Benfica, era conquista e festejar em casa, e isso aí poderá ter provocado, e com certeza provocou em muitos, a dúvida, a ansiedade. Será que vamos conseguir? Mas havia muita segurança, muita mesmo. Eu lembro-me que pós-derrota com o Benfica, a semana foi uma semana perfeitamente normal de treino. Não é sério? Perfeitamente normal, com a consciência daquilo que era necessário fazer para conquistar os 3 pontos em Vidal Pinheiro, mesmo naquelas circunstâncias difíceis, porque também necessitava, mas estávamos muito bem. E se bem te recordas, o resultado até nem foi nada favorável no início. Sim. Andamos ali meio a tremer. Pois é isso que eu pergunto. Exatamente. Andaram a tremer. Não, a tremer entre aspas, mas se nós vamos olhar para o jogo, é assim, o volume de jogo ofensivo, o número de oportunidades, isto são sinais que tu dizes, isto mais cedo ou mais tarde a bola vai entrar. E portanto, foi nessa confiança que nós vivemos, construímos uma vitória segura, e foi apenas e só a confirmação daquilo que nós já experimentávamos nos nossos corações e nas nossas mentes, porque tínhamos a noção da força que tínhamos na altura e que dificilmente alguém nos poderia parar. Como se isso não fosse pouco, 2000, europeu, e tu és convocado e jogas, e muito. O que é que tu recordas, primeiro, antes de mais, do ambiente da seleção? Porque no fundo estamos a falar de um europeu
em que Portugal, a meu ver, fez o maior brilharete de todos. Não vi, obviamente, os magriços em 66, portanto não posso colocar os magriços aqui, mas em 2000 foi uma experiência ganhar os 3 jogos na fase de grupos, eliminar a Turquia e depois fazer aquele jogo meritório, sobretudo na primeira parte com a França. O que é que tu retens primeiro do plantel da equipe, do plantel Portugal? Quando se fala em geração de ouro e eu olhar e ter tido o privilégio de fazer parte, evidentemente que nos coloca um pouco a flutuar. Nos coloca a flutuar. Eu felizmente, porque fui bem educado, rapidamente pego em mim e regresso imediatamente à terra, mas isto para dizer que foi um privilégio fazer parte daquele grupo. O Mister Humberto Coelho era o líder máximo, era o selecionador da altura, mas acredito que ele também pense como eu, porque provavelmente terá sido o grupo mais fácil de gerir. Então porquê? Porque era gente super adulta. Os níveis de maturação daquele grupo estavam todos no ponto de rebuçado e alguns já com uma experiência a mais. Portanto, diz-se que o jogador atinge o nível de maturação aos 27 anos, por aí. Certo. E, portanto, todos os jogadores estavam mais ou menos nesta idade, tirando os mais novinhos, o Nuno, o Beto, que teriam menos 1 ou menos 2. Todos os demais estavam nos 27 e alguns já perto dos 30. Ou seja, a preparação de cada jogo foi feito muito naquilo que era a experiência adquirida já por quem andava lá há muitos anos e aqueles que tinham chegado rapidamente seguir aquilo que os outros faziam. Claro. Portanto, foi isso que eu fiz, com muita facilidade. Muito bem recebido, fundamental para que as coisas fluíssem com a naturalidade com que nós vimos e há pouco falavas um pouco daquilo que também aconteceu. Responsabilidade, evidentemente, dos companheiros, não apenas daquilo que eu consegui fazer, porque eles facilitaram o meu trabalho. Foi, sem dúvida alguma, um europeu que ficará para a história, mas as circunstâncias da eliminação frente à França são as que são e nem vamos à questão da mão. Não, eu vou contar claro. um episódio que conto volta e meia. A primeira parte desse jogo, Didier Deschamps, no meio campo da França, de costas para a nossa baliza, para receber a bola, eu encostei o meu peito nas costas do Didier, o Didier caiu e o árbitro mostrou-me cartão amarelo. Ou seja, o estatuto que a seleção hoje tem, hoje goza, não era o mesmo na altura. É assim, e eu não acredito que hoje um árbitro, naquelas circunstâncias, mostrasse cartão por alguém que encostou. A marcação normal, peito nas costas do adversário, o perigo é 0, estás no teu meio campo Claro. e levas cartão amarelo. Ou seja, a partir daí começou a condicionar. E é só... Muita gente provavelmente se lembrará deste episódio, mas é só para percebermos as coisinhas tão pequeninas que podem ou não Claro. alterar o rumo de um jogo, de um resultado. E fica aqui apenas e só esta lembrança. Boa. Tu começas a titular com a Inglaterra? És logo titular? Sim. És tu e mais quem? Ou não há mais ninguém? Eu e Paulo Bento. Tu e Paulo Bento. 2-0. No meio campo? 2-0. 2-0 aos quê? 12 minutos? 2-0, uma revolução. E você, o que é que te passa na cabeça quando a bola vai ao meio e está 2-0? Está 2-0. Para já, olhar para os lados e dizer assim: nossa, como é que é possível? Como é que nós estamos a perder 2-0? Independentemente do adversário. Exato, e do tinham David Beckham, né? da vida e por aí afora. Shearer, McManaman, Exato. Sheringham, bem, tantos, muitos. Mas tu olhas e dizes assim: tu és capaz de fazer mais do que isto. Tu és capaz de fazer muito mais do que isto. E é interessante que a chegada ao intervalo e aquilo que pudemos falar no balneário. Já havia 2-2 na altura. No balneário. No intervalo já havia 2-2. Ao intervalo, não é? Tu falaste ao intervalo no balneário, não Sim. foi? Já havia 2-2 na altura, não é? Ajuda-me, que eu agora estou então, aqui. a Inglaterra fez 2-0. Sim. Depois o Figo fez do 2-1, daquele remate de fora da área. Sim. E João Vieira Pinto empatou de cabeça. Ok. 2-2. Ok. O 3-2 do Nuno Gomes é naquela baliza. No balneário,
Ao intervalo, no Sim, balneário? sim. Desculpa, estava só... Não, isso para enquadrar. pôr Para as enquadrar. pessoas, Fizeste muito bem. No balneário foi a confirmação daquilo que vinhamos falando. Não é assim, nós não podemos abanar porque estamos a perder 2-0. E se nós entramos no plano emocional preocupados com aquilo que estava a acontecer no momento, a falta de confiança, os desequilíbrios poderiam transformar a nossa seleção numa equipa incapaz de resolver um problema grande, porque era de facto grande, o adversário chamava-se Inglaterra, jogadores individualmente falando de altíssimo nível que representavam os melhores clubes, e nós fomos capazes, daí eu há pouco dizer que o privilégio também do Mister Humberto Coelho foi ter jogadores com a experiência para saber lidar com este tipo de situações. Ok. Ou seja, há uma resposta imediata àquele que foi uma entrada bastante forte da Inglaterra, com a obtenção de 2 golos e rapidamente se encontrar numa posição bastante favorável, mas houve esse equilíbrio que eu vinha dizendo. Okay. Ou seja, era um grupo bastante maduro, bastante equilibrado do ponto de vista emocional, estável, que não abanava com as dificuldades que pudessem surgir pelo caminho. Aliás, foi um pouco isso que nós fomos vivendo nos jogos que seguiram, com adversários de altíssimo nível, claro, de grande qualidade, com o episódio que já falamos, que iremos sempre lamentar, mas que aconteceu e já não há nada a fazer. E o que é que se passou com a Alemanha, aquele 3-0? Que noite foi aquela? Tu estavas no banco? Mágica. Ou estavas a jogar? Sim, entrei. O Mister Humberto Coelho trocou o 11 todo. Foi? Não. É incrível. Foi qualquer coisa, se não foram 11, foram 10. Eu recordo-me perfeitamente, há 2 episódios giros nesse jogo. Um com o King, que já não está entre nós, o King Eusébio. Portanto, o Mister Humberto Coelho troca praticamente o 11 na sua totalidade. Terá ficado uma ou outra peça. Não, se não me engano, e desculpa, acho que ficaram os centrais só, o Fernando Couto e Jorge Costa. Ok, e o mais resto, trocou. Ok, 9. Foi assim. 9 okay. É uma brutalidade. O teu cérebro está mais fresquinho que o meu. É da hora. A tua memória está a 5 estrelas. Mas eu lembro-me perfeitamente, nós estamos completamente relaxados, está feito. E o ambiente, isto, creio que ter sido em Eindhoven, este jogo. Não. Roterdão, em Roterdão, Feyenoord. A banheira de Roterdão, exatamente. Recordo-me perfeitamente que estamos ali, o estádio completamente cheio, aquele ambiente espetacular. Portugal já está qualificado. A Alemanha de rastos, difícil, complicadíssimo. E comentávamos, espetacular ambiente, fantástico, o Figo no momento, o homem tendo sido consagrado inclusive como o melhor jogador do mundo depois desse europeu, e falávamos um pouco da moral dele, e eu lembro perfeitamente do Luís dizer-me: achas que eu tenho moral? Então vais ver agora quando o King se levantar. O King era o Eusébio que estava ali connosco. Então o Eusébio levanta-se e vai em direção ao relevado, ao centro do terreno, e de repente o estádio levanta-se, mas na sua totalidade a aplaudir. Claro. E a chamar o nome de Eusébio. Incrível, um ambiente arrepiante. O outro momento foi a atitude dos alemães. Num jogo em que a segunda, entre aspas, os que jogavam menos, não vou colocar aqui nem primeira nem segunda, aqueles que jogavam menos conseguem derrotar a equipa titular da seleção alemã, e da forma como foi. Claro. Um grande momento de inspiração de Sérgio Conceição. Ligando esse episódio, é o jogo seguinte ao europeu dos alemães de preparação. Pós-competição, há sempre os jogos de preparação das seleções, e os alemães quiseram imediatamente um jogo de preparação frente a Portugal. Desforra. Portanto, desforra. Ou seja, a cultura e aquela coisa da competitividade alemã rapidamente quis resolver com Portugal aquele episódio triste, com uma vitória contundente da seleção portuguesa
frente aos alemães que saíram da prova. Sim. E tinha Mateus, por exemplo, né? Lothar Mateus estava lá. Acho que foi a despedida internacional. Sim, E o Oliver Kahn. Kahn. Como é que estava a cara deles? Super raivoso. Super raivoso. Estavam doentes com aquilo que estava a acontecer. Mas ao ponto de ser agressivos ou cabisbaixos? O que é? Agressivos, lá está, este é o lado bom também deles. Agressivos para com eles próprios. Ok. Nós não somos isto. Nós temos que fazer mais do que isto. Claro. É interessante olhar também nessa perspectiva, porque, na verdade, é uma das grandes seleções ainda hoje em dia. O que é que, nessa meia-final com a França, qual é que era o teu papel? Naquele dia, o que é que te calhou na rifa? Vamos rapidamente encontrar Luís Vidigal e o Zizou nos confrontos. Foi. Mas não havia indicação para nenhuma marcação individual. Ok. Esse crescimento de que há pouco falava relativamente àquilo que era a maturidade da grande maioria, para não dizer da totalidade dos jogadores que compunham esse grupo, fazia-nos quase ser treinadores dentro do campo. Ou seja, as tomadas de decisão, na sua grande maioria, eram bem feitas, e isso dava também algum descanso ao Mr. Humberto Coelho. Eu recordo-me que em dupla com Paulo Bento, talvez a que mais vezes se repetiu, tínhamos noção daquilo que eram os espaços que cada um tinha que ocupar, e foi na tentativa de controlar os movimentos normais de alguém com o talento de Zidane que coletivamente tentamos anular essa força. Foi possível em grande parte do jogo, para não dizer na totalidade, mas uma grande penalidade que acabou por desfazer esse sonho que estava tão próximo, e que nós sentíamos que era possível realizá-lo. Mas é também a verdade do futebol. Eu não vou dizer crueldade, é a verdade do futebol. Contam as que entram. Claro. A França fez gol, nós não fizemos. Nessa altura já sabias que ias para o Nápoles ou estavas no Sporting ainda? Estava no Sporting, portanto, campeão, Sporting, regresso para descansar pós-europeu, casamento marcado. Ok. Casamento marcado e a intenção clara de estabilizar, tendo em conta o desgaste de um europeu e de uma época bastante desgastante, claro, com conquistas, é verdade, e aí a recuperação até parece ser mais fácil, mas está lá, o desgaste aconteceu, o físico está mais frágil, e tu não queres grandes mudanças. A verdade é que acontece uma grande mudança, saída para a Itália. É tua ou é do Sporting? O que é que prevaleceu? Foi assim, eu não tinha, na altura, não tinha intenção de sair do Sporting. Eu entendo que muito provavelmente, tendo em conta a proposta apresentada, eu também estaria já no último ano de contrato, e foi uma oportunidade também para o Sporting fazer um encaixe. A Liga Italiana, um contrato muito melhor para mim, como devem imaginar. Mas sinceramente não era a minha intenção sair na altura. Depois a coisa concretizou-se sem problemas nenhuns, reuniões importantes que, tendo sido esclarecido, levaram a que tomasse a decisão de sair, e que evidentemente não me arrependo. Claro. Absolutamente, foi uma experiência espetacular. Quantos anos em Nápoles? 4 anos em Nápoles, mais 3 anos divididos em Livorno, 1 ano saída para Udine com o Udinese, e depois regresso novamente para Livorno, mais 2 anos, portanto 8 anos na totalidade em Itália. Então jogaste mais anos em Itália do que em Portugal? Com experiências, na primeira divisão, digo. Com experiências incríveis de relacionamento, inclusive somos padrinhos de 2 casamentos em Itália. A relação mantém-se de forma constante. Teremos agora uma família de amigos no próximo mês em nossa casa. Sempre que posso vou à Itália, sempre que eles podem vêm cá.
Mas histórias que não terminam em Nápoles em particular. Claro. Porque, Não, mas só para Nápoles- teres noção, essa primeira fase foi assustadora, porque tu sais de Lisboa, que é uma cidade minimamente organizada, que ainda se respeita mais ou menos o trânsito, e em Nápoles vale tudo. Em Nápoles é um pouco assustador. Eu recordo-me que aterramos no aeroporto em Nápoles e estávamos ligeiramente atrasados para uma reunião. E eu lembro-me perfeitamente que o taxista, para a entrada para o centro de Nápoles, tem uns túneis, e eu lembro-me que o taxista, com a pressão, saltou para o túnel em sentido contrário, ligou 4 piscas e foi a buzinar, e nós fizemos em contramão um túnel até sair do outro lado. Eu quase queria saltar do carro. Eu disse, não, eu não posso ficar aqui, isto é doido, isto vai ser uma loucura. Mas na verdade é que eles sabem viver àquela maneira, e depois adaptas-te. Estranhas, mas depois entranhas. E Nápoles, pronto, tem o fascínio Maradona e também é o fascínio de uma vida difícil em matéria de cobrança dos adeptos. Tu sentiste isso na pele ou ouviste histórias enquanto lá estavas? Porque eu já ouvi imensas histórias de adeptos que perseguem capitães de equipa até chegar a casa para os ameaçar, não é? Sim. Sabes, é incrível, e não estarei naturalmente aqui a colocar-me em bicos de pés, mas o respeito que ainda hoje os adeptos nutrem por mim, e eu falo, se não for semanalmente, será mensalmente, para a imprensa italiana e a grande maioria das vezes até para o local em Nápoles. E há um carinho especial por mim, e em momento algum eu senti essa cobrança. E a resposta é simples. Eles dizem, são eles próprios a dizer: nós sabemos que é impossível ter 11 Maradonas. Agora, a única coisa que nós queremos é que os nossos jogadores deixem tudo em campo. Quem o fizer não será nunca cobrado além daquilo que deve fazer. E essa é a imagem que fica do Luís Vidigal praticamente em Itália e particularmente em Nápoles. Agora, episódios foram muitos. Desde um colega, há comportamentos que se tem que ter. E sempre que nós mudamos de clube e de cidade, é fundamental tentar conhecer as pessoas e o que é necessário fazer para rapidamente nos encaixarmos. E eu recordo-me que esse colega, recém-chegado a Nápoles, desfilava em Nápoles de Ferrari. Assim, os adeptos são verdadeiramente exigentes, mas muito exigentes mesmo. Por sinal, o colega não estava nas melhores condições físicas, ligeiramente acima do peso, o que era visível, o rendimento muito aquém daquilo que era esperado, um contrato super milionário, e a verdade é que ele não terminou a época. Eles foram à casa dele, isto contado pelo próprio, foram à casa dele, conversaram com ele, tiraram uma faca, encostaram-lhe a faca ao pescoço e ameaçaram-no dizendo: olha, isto é para tu veres como é que tens que comportar aqui em Itália e particularmente em Nápoles. Ninguém te exige mais do que trabalhares diariamente e dares o máximo em campo. Mas tu não fazes isso. Tu estás acima do peso. Tu andas a gozar connosco e andas aqui a desfilar de Ferrari. Ou mudas, ou somos nós que vamos mudar as coisas. Agora tu escolhe. Evidentemente, esse colega não terminou a época. Acabou por sair. Era italiano ou estrangeiro? Italiano. Capitão de equipa, também acompanhado até à porta de casa, com a classe, permite-me esta expressão, que eles usam, de não fazer muito barulho e muita confusão. Deixaram parar em frente ao portão a cancela enquanto subia. Eles saíram do carro, bateram no vidro do capitão, cumprimentaram e depois agrediram-no com uma ameaça e uma mensagem para os demais companheiros. Partiram o carro todo com tacos de beisebol, estilhaços de vidros, feriram a face, olhos e por aí afora. Teve que ser hospitalizado e a mensagem, evidentemente, chegou aos demais companheiros. Portanto, tem aqui este lado
que dão a vida e deixam de comer para apoiar a equipa, mas também, quando é necessário, podem ser verdadeiramente agressivos e ameaçadores, como nestes 2 casos aconteceu. E como é que se pode jogar assim? Quando chegas ao treino do dia seguinte, sabes que o teu capitão foi agredido, está no hospital, evidente. e agora? E agora? É uma pressão gigantesca. Mas eles são claros e tu tens a consciência de que basta apenas que tu depois no jogo tu te entregues ao máximo. Porque eles não te vão chatear se tu perderes o jogo. Eu sei, mas é o Nápoles que joga Sim, com o Inter, é verdade, Juventus, Milan. é verdade. Eu. Não, é Mais assustador. equipas? Eu entendo. Eu talvez esteja a falar mais por mim e evidentemente tinha colegas que sentiam isso muito mais do que aquilo que eu sentia. Porque talvez também fui formado e habituado. Muitos dos desafios que tu tens na vida dão-te uma couraça que te permitem depois quase que ser insensível a este tipo de situações, porque tu tens consciência que tu estás a fazer a tua parte, naturalmente estás preocupado com aquilo que é o colega que está ao lado e Claro. de que forma é que reage a isto, não poderia ser de outra maneira, mas tu consegues viver. Agora, é verdade que alguns colegas sentiram de facto essa pressão e o rendimento não foi o melhor e as coisas não correram tão bem. Mas também são episódios que não acontecem semanalmente. Sim. Aconteceram um numa época, por exemplo, e outro noutra. Ok. Não apanhaste o Maradona, mas apanhaste Edmundo. Que tal? Que tal o Edmundo? O animal. O animal. Era mesmo ou não? Era Mesmo animal? Era. O Edmundo tinha... Assim, provavelmente todos terão estes dois mundos. O Edmundo era um anjo. Era um anjo. No balneário, numa conversa normal, ele tratava-me por Portuga. E aí, Portuga, como é que é? Família, está tudo bem? Sim, tudo bem, tudo beleza. Mas depois, um episódio no treino, uma coisa normal que alguém a quente falasse um palavrão para ele ou qualquer coisa do género. E ele reagia como se fosse de facto um animal. Eu lembro-me perfeitamente de um episódio do guarda-redes, um dos guarda-redes, lhe ter mandado para o outro lado, Claro. num lance que eles dividiram, ter-lhe mandado para um lado qualquer, e ele olhou para ele, foi em direção a ele, com a sola do pé no peito, deu-lhe uma patada, cambalhota, saltou para cima dele. Bem, se não lhe tirássemos, teria acontecido ali uma tragédia. Portanto, mas do nada. E há coisas que não se conseguem explicar. Nós ficamos sempre naquela. O que é que sairá daqui? Nós estamos aqui com um anjo, mas que com muita facilidade se transforma em diabo. E era um bocadinho... E futebolisticamente? Craque. Era Craque, mesmo? refinado. Mas assim, alegre? Craque. Fazia diferença. O controle emocional perturbava em alguns momentos e talvez com uma maturidade diferente nesse capítulo poderia verdadeiramente tornar-se um jogador ainda maior do que aquilo que foi. Agora, tinha pormenores de alguém diferenciado, como ele era, e temos que naturalmente concluir que era sem dúvida alguma um dos melhores jogadores da altura, da geração boa do Brasil, mas que era penalizado por comportamentos muitas vezes desajustados, que ele, acredito, não conseguisse controlar. Terá sido o avançado mais tecnicista que apanhaste ao longo da carreira? Na tua equipa, digo. Não, Ou houve outro? aí teremos que ir para um nome que em casa poucos conhecerão, talvez, mas que eu convido a irem ao YouTube e a pesquisarem. E ponham Totò Di Natale. António Di Natale. Eu tinha duas hipóteses, Di Natale ou Lucarelli. Não sei se chegaste com O o Lucarelli era goleador. O Lucarelli era Espetacular. uma facilidade para fazer golo incrível. Agora, o requinte, a magia, a suavidade com que ele saía do adversário, a leitura que ele fazia do posicionamento do guarda-redes e já encontrou
o espaço suficiente para a bola entrar. Era mágico, era mágico. O Totò Di Natale, tecnicamente, estava acima do Del Piero, que eu defrontei N vezes. É a minha opinião. Ok. E vocês vão em casa, comparem, vejam. Eu acredito que aquilo que foi o principal travão para a subida a uma dimensão genial, pelo menos em termos de imprensa, porque ele, para mim, foi um gênio, foi o caráter dele e a personalidade. E não de forma negativa, porque ele era introvertido, meio envergonhado. E muitas vezes este talento, e vamos falar do Ronaldinho, não querendo comparar com o Ronaldinho era tudo aquilo mais alegria e sorriso e cor. Sim, sim. Ou seja, que melhorava muito daquilo que ele já era. Claro. O Totó Di Natale era envergonhado, era fechado. Agora, com a bola, ele fazia o que queria. Era incrível. O Totó Di Natale foi, tecnicamente, o jogador mais evoluído com quem eu partilhei balneário. Espetáculo, muito bem. Fantástico. Vamos recuar um bocadinho no tempo, porque há bocado falámos do Sporting, e, aliás, começámos por aí, 99-2000, mas tu começas no Sporting em que ano? 95. 95. Vens do... Estoril. Estoril. Estoril, Estorilzinho. treinado por quem? Elvas, Estoril. Carlos Manuel. Carlos Manuel. Homem importante na minha carreira. Claro. Sem dúvida alguma. E no Sporting quem era o treinador? Carlos Queiroz. Carlos Queiroz. Carlos Queiroz. Portanto, o Carlos Manuel tem um episódio de uma ida a Elvas para observar o meu irmão Tony, Ok. que é mais novo que eu. O Tony, com 16 anos, já jogava na primeira equipa do Elvas. Ok. Não havia a facilidade que existe hoje, Claro. mas alguém terá dito que havia um menino de 16 anos que já jogava em Elvas na primeira equipa, e o Mr. Carlos Manuel, sempre muito à frente, lá pagou e lá se deslocou até Elvas para observar o jogo. Na altura, segundo reza a história, terá gostado também de um outro que lá andava, que por sinal era irmão do Toninho. E então, já que vai um, vão os dois no mesmo pacote e está feito. Tem histórias também da minha mãe que não queria deixar o menino ir embora. Os meninos não saem daqui, etc. Mas lá, com os manos mais velhos que já andavam nisto há algum tempo, é uma oportunidade e tal. Vai ser bom para eles. E vamos os dois para o Estoril. Também numa fase complicada, com o meu pai doente. E acabamos mesmo por perder. O pai, ainda a época, não tinha começado. Não sei, tenho dito isto, não sei se tivéssemos ido apenas um para lá, se teríamos resistido, mas juntos choramos, juntos sofremos, nos fomos apoiando um ao outro e conseguimos seguir em frente. E quanto tempo foi no Estoril? 1 ano. Só? 1 ano. Foste logo para o Sporting? 1 ano. Estoril lesionado, já agora, diga-se, perna partida, um episódio também hilariante. Sim, o Carlos Manuel desloca-se a Elvas com o presidente do Estoril na altura, e o espanto do presidente quando me vê de muletas, quase que quis abortar Claro. a assinatura de contrato, mas lá conseguiu convencer o Mr. Carlos Manuel que o tempo de recuperação estava próximo e que seria possível. E assim foi. Pré-época complicada, porque tive que fazer trabalho à parte, muito em piscina, na recuperação dessa fratura. E depois arranca a época muito bem. Na última jornada não subimos à Primeira Liga, sobe o Felgueiras de JJ, de Jorge Jesus. E com o Sérgio Conceição? E com o Sérgio Conceição. No último jogo, eu não sei se terá sido mesmo o último, Felgueiras-Estoril, uma luta incrível com episódios também extraordinários, agressões dentro do balneário. Bem, são outras histórias. A vocês? A nós foi um ambiente super hostil em Felgueiras. Não foi nada fácil. Mas a questão do Sporting, entretanto, tem muito a ver, isto depois vem a saber 1 ano depois, quase, com um jogo amigável
e esta é mais uma mensagem para quem nos ouve, particularmente os mais novos, todas as oportunidades devem ser aproveitadas. E muitas vezes eles ficam só à espera daquele momento em que os holofotes estão lá. Não, às vezes não existem holofotes, mas alguém viu. Alguém viu. Portanto, há um jogo amigável Estoril Sporting, talvez ainda no início da época, no meio da semana. Esse Sporting de Luís Figa, Munique, Juskoviak, Sherbakov e por aí afora. O Naibet, o Marco Corélio, grande equipa, em que as coisas correm bem, e um menino, um alentejaninho que tinha acabado de chegar de Elvas, bateu-se bem com esta super equipa do Sporting. Mas longe de pensar e imaginar, foi mais um jogo, mais um treino, eu estava ali para desfrutar, menino, espetáculo aqui no meio destes campeões, como é que é possível? E a época segue. No final da época, quando começam as reuniões para a possibilidade de poder representar o Sporting, é que eu venho a saber que desde esse jogo eu fui sendo observado. Okay. Portanto, a oportunidade que tinha surgido quase um ano atrás valeu a pena, claro, sem saber de absolutamente nada. Portanto, não esperem o momento certo, não criem vocês a oportunidade. A oportunidade, ela surge todos os dias. Vocês têm que estar preparados para dar a boa resposta. E quando chegaste ao Sporting, começaste logo a jogar? Como é que foi? É incrível. Portanto, foi um desafio também gigantesco. A dúvida até se eu faria parte do plantel para fazer a pré-época. A sério? Esteve até à última. Eu lembro-me perfeitamente que estou ainda à porta do balneário sem saber muito bem se vou viajar ou não para a Holanda, para um estágio de pré-época. E há um diretor que não me recordo qual deles pergunta ao Mr. Carlos Queiroz: então o Vidigal fica, faz a pré-época com o grupo? Sim, claro que faz com o grupo. E então só aí é que eu tenho a certeza que vou para a Holanda. E o interessante é que no quinto dia de estágio, alguém bate à minha porta e diz que o Mr. Carlos Queiroz quer falar comigo. E eu dirijo-me ao quarto do Mister, e a alegria enorme quando as palavras dele dizem o seguinte: estou extremamente satisfeito com o trabalho que tens desenvolvido, é só para te dizer que farás parte do plantel, conto contigo, continua a fazer aquilo que estás a fazer. E a caminhada que depois, a partir daí, foi até essa conquista importante que já falamos, a conquista em 99, 2000. Se fui titular, o primeiro jogo oficial dessa época, portanto estamos a falar de uma super taça, creio, com o Porto, okay. E eu sou titular, a lateral esquerdo. Sério? Como assim? Recordo-me que no meio da semana o Mister chama-me e conversa comigo: vou precisar de ti a jogar numa posição diferente. Estou aqui sem lateral esquerdo, e eu acho que tu eras capaz de fazer a posição de lateral esquerdo. Aceitas? Não aceitas? Eu até a baliza jogava do Sporting, nem tinha... É claro, Mister, vamos lá. Portanto, preocupações com Edmilson, o loirinho. Sim. O jacaré, já agora, para aqueles que nos estão a ouvir e que me conhecem e conhecem também o Edmilson. E que foi campeão pelo Sporting em 2000. Exatamente. Okay. Então, jogava tanto. Era bom, era muito bom. Craque. Portanto, marcação cerrada, ele não pode brilhar como costuma fazer, e foi o primeiro desafio do Luís Vidigal ao serviço do Sporting oficial na posição de lateral esquerdo. Espetáculo. Olha, muito obrigado por tudo, por estes minutos. Tem que acabar. E teríamos então, muito mais para falar. Tanta coisa. Muito obrigado pelas tuas palavras, por ter estado presente, pela tua alegria e memória. Obrigado mais uma vez e grande abraço. Até à próxima. Obrigado, amigo. Espero eu. Estamos juntos. Estamos juntos. Foi mais um Jogo de Palavra. Voltamos para a semana. Pode seguir-nos no site da rádio, rr.pt, ou nas plataformas YouTube e Spotify. Grande abraço e até para a semana.